Seja bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui no canal UOL Esporte a nossa vitória de 1-0 ontem sobre o Internacional no Maracanã lotado. Mauro César, Arnaldo, Casagrande e Tirone. Crédito de imagem ao UOL Esporte, link abaixo na descrição. Mas aí se inscreva no nosso canal, ative o sininho, chega dando aquele like e bora lá conferir tudo sobre essa vitória. Bom, o Bruno Henrique voltou a decidir o jogo pelo Flamengo, né? Ele não vinha numa boa fase. Ontem foi escalado como centroavante, o Pedro ficou no banco. Foi uma novidade, né, na escalação do Felipe Luiz. Gol de cabeça do Inter para garantir a vitória. Temos o gol aí, daqui a pouco é os melhores momentos, daqui a pouco a gente vai ver o gol. O primeiro tempo do Flamengo foi avassalador. A gente vai ter até os números do jogo que a gente pode mostrar daqui a pouco. Essa foi uma defesaça do Rocher logo no começo. Casão, vou começar com você. 1-0 com o primeiro tempo avassalador do Flamengo, teve 73% de posse de bola, 8 finalizações e o gol solitário do Bruno Henrique jogando de uma voltando para o time, né, como centroavante. Então, o Flamengo, ele está acontecendo isso constantemente, né? Ele joga muito bem, amassa o adversário por um período do jogo e não consegue passar de um gol. Às vezes nem o gol ele faz, né? E depois tem uma queda física, na realidade, uma queda de intensidade de jogo, né? Aí eu pergunto, vai pro vestiário, tá 1-0, será que se discute, vamos tentar esperar o time adversário vir para cima para tentar o empate e sair no contra-ataque? Ou é uma queda mesmo natural de tanta intensidade que o time teve no primeiro tempo? Se for isso, é o seguinte, tem que trabalhar melhor a finalização, ser mais agressivo, porque se você entrar com uma intensidade altíssima, sabendo que o time cai no segundo tempo, né, e cai bastante no segundo tempo, você tem que pelo menos meter uns 2 gols no primeiro tempo, se jogar desse jeito. Né? Para mim, eu acho que vai ser o suficiente. Eu acho improvável o Inter fazer uma partida. O Inter pode ganhar de 1-0 e levar para os pênaltis. Eu acho que isso aí é possível de acontecer. Mas o Inter não fez no ano ainda a partida que ele vai precisar fazer semana que vem. Ele não fez. Então a análise que a gente tem que fazer, pelo menos eu trabalho dessa maneira, é isso em cima daquilo que eu já vi no ano uma equipe fazer. Não no que pensar, se, talvez, eu acho que pode, a torcida vai estar lotando o estádio, olha lá. Isso aí, cara, isso aí é tudo hipótese. O que é real é que de janeiro até agosto, até 13 de agosto, foi ontem, o Inter não fez uma partida tão boa que que dê uma expectativa que aconteça contra o Flamengo, que é uma equipe bem forte, que é uma equipe pelo menos da mais forte do país nesse momento, que é primeiro colocado no brasileiro e tudo mais. Então pensar que o Inter vai pegar o Flamengo. O Inter tem que fazer um jogo na semana que vem, igual ele fez no segundo tempo nos dois tempos. Só que aí entra aquela pergunta que eu te falei. O domínio do Internacional foi porque o Flamengo caiu de intensidade? Ou o Internacional cresceu porque foi uma estratégia que o Flamengo tentou fazer e não deu certo? Que é usar o contra-ataque e matar o jogo, né? Tanto que ele tentou, né? Depois ele tirou aquele jogador que veio do Atlético de Madrid. Ele tirou da ponta esquerda e colocou o Cebolinha para continuar tendo a velocidade no contra-ataque. Luiz Araújo, Cebolinha, né, o Pedro entrou depois. Eu achei que o Pedro demorou para entrar. Eu estava até vendo o jogo, até mandei uma mensagem pro Zinho, né, lá na ESPN. Falei, Zinho, a bola tá batendo e voltando na frente. Não tem ninguém que tá segurando a bola, sofrendo uma falta para o time do Flamengo sair de trás. Tá faltando o Pedro. O Pedro é um jogador que domina a bola de costa, segura, sofre falta, vai por trás. Eu achei que demorou para mudança. Porque o Flamengo tava querendo uma parede. Jogava a bola pra frente, ela batia e voltava, e o Internacional continuava atacando. Então, assim, eu tenho essas dúvidas. Não acho que o Internacional consegue fazer dois tempos como ele fez o segundo, porque eu acho que o segundo o Inter cresceu, porque foi uma tentativa de estratégia do Felipe Luiz para fazer o contra-ataque e não deu certo. Arnaldo Ribeiro, e aí? Cara, eu tava assistindo o jogo ontem, pensando numa situação que eu vejo recorrente nesse Flamengo,
e que para mim é interessante, talvez não tão habitual para torcedor do Flamengo que gosta de, além de vencer, vencer por uma boa margem e tudo mais. O Flamengo do Felipe Luiz, ele tem diversos aspectos da melhor etapa do Palmeiras do Abel. Ele não toma gol, primeira coisa, né? Essa é uma marca do time. Mais do que a artilharia, é a resistência defensiva. Segunda coisa, ele faz muito gol de bola parada. De novo. Ah, não, porque os zagueiros. Não, escanteio, o Bruno Henrique fez isso, né? São recursos novos, digamos assim, né, que esse Flamengo tem para essa temporada, e são recursos que podem garantir, por exemplo, vida longa no mata-mata como a Libertadores e a manutenção da liderança do brasileiro. A gente sabe, no brasileiro, além da defesa intransponível e dos gols de bola parada, que serviram para várias vitórias de 3 pontos, existiram sim goleadas. Jogos que o Flamengo sobrou e se manteve inteiro do começo ao fim, como aquela goleada sobre o Corinthians, Juventude, outras tal. Mas para mim talvez a maior marca do time seja essa: a resistência, a ser pouco vulnerável, né? Fazer gol de bola parada. Então eu acho que são aspectos muito relevantes, não são aspectos desprezíveis, não. Muito bem, ó, chegou, hein? Mauro César Pereira está com a gente. Muito bom dia, Mauro. Vamos colocar de novo a enquete aí, que tem a ver com esse jogo, e o Mauro já responde a enquete, elogia e dá os seus pitacos iniciais. O que chamou mais atenção na vitória do Flamengo sobre o Inter? Domínio do Fla no primeiro tempo, queda do Fla no segundo tempo, Bruno Henrique decisivo ou impaciência de parte da torcida que falou, não, tinha que ter ganho de 5-0, não é possível, que ganhou tão de pouco e tudo mais. Bom dia, Mauro. Bom dia, nada me chamou a atenção. Tudo sobre o time. Domínio foi no primeiro tempo, normal. Queda no segundo tempo, acho que é muito compreensível, né? Bruno Henrique decidiu, isso aí já acontece há anos. E essa impaciência da Flamengo é um negócio insuportável, né? Ontem, depois do jogo, fiz uma live no meu canal no YouTube, aí um camarada falou assim, não, o Luiz Araújo foi péssimo. Eu falei, mas vem cá, o cara fez assistência. Primeiro chute ao gol que o Rocher defendeu foi dele. Fez desarme no campo de defesa, voltou acompanhando, roubou a bola e tal. E no final do jogo só não fez o segundo gol porque ele espirrou o taco. A única chance que o Flamengo teve no segundo... Aliás, a única chance que o jogo apresentou no segundo tempo. A jogada do Cebolinha, a bola meio que espirrou e ele foi chutar, ele tinha que pegar de primeira. Se ele domina ali, chega a marcação. Tentou de primeira e não saiu bom chute. O Rocher fez uma importante defesa. O cara não gostou. Mas por que colocou o Bruno Henrique? O Bruno Henrique decidiu o jogo. É difícil, né, cara? Assim, as pessoas imaginam que os jogos vão ser todos goleados. Internacional. O Felipe Luiz falou isso, né? É um time inferior ao Flamengo. Mas é um bom time. Claro. Ele não paga o Thiago Maia, mas ele contrata. Ontem contratou lá o jogador, o Alan Rodrigues, lá do Argentino Júnior, titular e tudo, já barrou Bruno Henrique, volante, outros caras, né? Agora é ele que joga. Então, tem bons jogadores. O Internacional ontem não criou nenhuma chance de gol. Para reforçar o que o Arnaldo está falando, não teve nenhuma chance. E isso não é a defesa do Flamengo. Isso é o time que defende bem. E o time joga, não são 4 atacantes na prática. É 4-2-3-1. Perfeito. Os 2 volantes e os 3 ali que ficam atrás do centroavante, ora o Pedro, ontem o Bruno Henrique, o Plata, o Luiz Araújo, o Plata e o Samuel Lino, eles voltam e recompõem o tempo todo. Então o time defende com muita gente também. O adversário cria pouca chance. O Flamengo tomou 8 gols em 18 jogos do Brasileiro. Agora, o que acontece? Ninguém passa impune de perder os 2 volantes que saíram machucados, Pulga e De La Cruz. Ganhou o Jorginho, mas o Jorginho não jogou com o De La Cruz e com o Pulga ele jogou só no Mundial e se machucou contra o Bayern de Munique. Só volta daqui a um mês, mais ou menos, é a previsão. Teve uma fratura no pé. O De La Cruz deve voltar em Porto Alegre, mais provável quarta. Danilo também. Então, opção para zaga, Danilo não tem. Os 2 volantes não tem. Aí você olha a diferença você ter esse trio para revezar. De La Cruz, Pulga e Jorginho. E você não ter esses 2, ter Jorginho, Everton Araújo e o Alan, né? Então você tem uma queda. O lado direito, que era o mais forte, foi embora. Foi embora o Wesley, foi embora o Gerson. Contratou, sim, mas o Royal não consegue jogar como jogava o Wesley. Consegue executar tudo que o Wesley executava. Nem seria possível em tão pouco tempo. Estava mesmo sem jogar. O Saul, acho que não está ainda na melhor forma, tanto que nem ter sido muito utilizado. Então são várias mudanças, isso demanda tempo, né? E ontem jogou a Arrascaeta, que é o jogador mais criativo, o cara mais decisivo do ano no Flamengo, né? Um dos artilheiros do campeonato, atrás só do Caio Jorge.
Então você pega, por exemplo, ontem foi um jogo de Libertadores, daquele de pouca chance de gol. O Internacional teve 27% de posse de bola no primeiro tempo, entrou para se defender. No segundo, saiu para o jogo, teve personalidade, fez uma boa metade inicial do segundo tempo. E o Flamengo precisava ter uma transição mais eficiente. Esse foi o problema maior, eu acho. Segundo tempo, eu não vejo como uma queda acentuada, porque, primeiro, nenhum time vai fazer aquela marcação forte no primeiro tempo e manter no segundo. É humanamente impossível. Então, você tem que fazer a vantagem. A vantagem o Flamengo fez. Não conseguiu ampliar. No segundo tempo, é normal. O adversário vai sair, você vai esperar, mas faltou o quê? Qualidade e velocidade para contra-atacar. Para quando receber a bola, acelerar o jogo e incomodar o Internacional, porque os espaços que não havia no primeiro tempo, eles estavam lá no segundo. Isso foi, para mim, o maior defeito do Flamengo no jogo de ontem. E o Inter não conseguiu criar. Acho que foi o grande problema. O Inter não criou. Se defendeu bem, tanto o Flamengo teve pouquíssimas chances também. Se pegar o volume de jogo do Flamengo, o tempo que ficou no campo de ataque e as claras chances, foram muito poucas. É muito dependente do Alan Patrick. Exato. E o Alan Patrick não conseguiu jogar. Não estava inspirado. Então, pouco espaço para ele também, muitas vezes, que tentou ali no segundo tempo. Então, consequentemente, o Inter criou pouco. Mas se defendeu bem. Os dois times se defenderam bem. Se eu for olhar, o Flamengo tem pouca chance de gol também. O jogo foi o jogo com o menor número de finalizações das partidas disputadas até aqui nessa oitava de final da Libertadores. Mas a expectativa das pessoas é meio irreal, entendeu? As pessoas ficam... Tem um amigo meu que estava ontem comigo no WhatsApp durante o jogo. Minha última frase para ele foi assim: cara, você está exigente demais, chega. Parei a conversa, não dá. Mas foi polido, hein? Como é que você vai conversar? Foi educadíssimo. Foi. Cara, como pode você passar um jogo inteiro de Libertadores, o cara rubro-negro, o cara tá ganhando, o cara passa o jogo. Não, tem que trocar isso aqui, tem que mudar. Cara, lógico que poderia mudar, poderia ter feito substituição mais cedo, talvez desse certo, talvez não desse certo. Tem várias possibilidades. Mas as pessoas precisam respeitar um pouco mais, sabe, assim, o nível dos adversários, a dificuldade e a competição. Então, falando do Flamengo, que fez uma Libertadores horrorosa, ridícula, e nas duas últimas foi patético, eliminado pelo Olímpia. Ontem teve também assim, não. Contra o Olímpia também foi só 1-0. Gente, você acha que o Olímpia tinha um time há 2 anos melhor que o Internacional? Não tinha. O Olímpia era um time mais fraco, que o Flamengo tinha que ter feito mais gols. O Internacional é melhor que o Olímpia, tem muito mais investimento. Vai lá ver a condição financeira do time paraguaio. Estava com transfer ban na época e tudo, não podia nem contratar. Mas acho que talvez tenha um trauma aí, né? Das Libertadores anteriores, da vantagem mínima, né? Na passada nem teve, né? Perdeu em casa. Então o Olímpia foi a virada em Assunção. O Peñarol acho que tem um trauma de mata-mata recente, o Flamengo sendo superior aos seus adversários, mas acho que esse é um mata-mata diferente. Os números do jogo que indicam esse domínio do Flamengo no primeiro tempo e nem tanto no segundo. No Flamengo no primeiro tempo teve 73% de posse de bola o Flamengo contra 27% do Inter, 8 finalizações contra 1, 3 chutes no gol contra 0. Discussão sobre chutes no gol aqui, eu tô sendo criticado pelos estatísticos que não consideram bola na trave pelo gol. Depois daquele jogo de Medellín lá tem que mudar. 33 passes trocados contra 122, 7 desarmes contra 12. No segundo tempo, a coisa deu uma mexida, né? Aí teve 59% de posse de bola contra 41, 2 finalizações contra 4 do Inter, 1 chute a gol contra 2, 317 passes contra 212, 8 desarmes contra 14 do Internacional. Diga lá, Casão, você levantou a mão. Eu discordo numa coisa com o do Mauro. Discordo numa coisa. Eu não acho normal queda no segundo tempo, porque o jogo tem 90 minutos. Se um time cai tanto no segundo tempo porque marcou forte no primeiro, tá desequilibrado, né? Então você não pode. Você tem que saber dosar. O time tem que saber dosar. Ou então aperta como apertou, massacra como massacrou, fica com a bola 100%, quase ficou, e faça mais de 2 gols. Faça mais de 1 gol. Aí você vai pro segundo tempo em casa e cai daquele jeito, é porque se perdeu a intensidade, se desgastou porque marcou muito forte no primeiro tempo, é desequilíbrio. Tá faltando dosagem aí, porque são 90 minutos para jogar. Você não pode se desgastar em 45 e depois vir pro segundo tempo e ser apertado. Não foi massacrado, né? Porque o Inter não teve grandes chances de gol, mas a bola ficou rondando ali o campo do Flamengo o tempo todo. E eu acho também, outra deficiência que eu falei antes, que é o seguinte: aparecia o ataque do Flamengo no segundo tempo, parecia uma parede. Batia e voltava, a bola batia e voltava. E o Inter continuava indo, né, com a bola no campo do Flamengo, sem criar, mas apertando
apertando, porque não tinha ninguém na frente que segurasse a bola. Os caras estão voltando a marcar, hoje em dia é necessário, pelo menos a maioria dos times jogam dessa maneira, tem que ter uma recomposição rápida, tem que ter 2 jogadores que são velozes, dribladores para o contra-ataque, mas esses caras têm que voltar. Ok, eles estavam fazendo bem, mas não é só isso uma equipe de futebol. O papel deles não é só esse, né? Eu achei que o Luiz Araújo jogou bem. Eu discordo do cara que mandou a mensagem para você ontem, Mauro. Eu achei que o Luiz Araújo jogou bem, né? Mas, assim, tem que voltar para marcar é uma parte da função. A outra parte da função é agredir o adversário, criar chances, chutar no gol, sabe? Foram 45 minutos do segundo tempo, eu tô falando do Flamengo, né? De uma diferença gigantesca daquilo que fez no primeiro tempo pro segundo, né? Então eu acho o seguinte, pode ter sido uma estratégia para usar o contra-ataque, porque o Felipe Luiz achava que o Inter ia sair para cima para tentar o empate? Pode ter sido. Se foi, ela não funcionou. Ó, vamos ouvir o que o Felipe Luiz falou aí, e aí eu boto o Mauro e o Arnaldo para também comentar. Falou na coletiva. Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Julgado e condenado, ele é inocente. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e infelizmente só fizemos um, ou felizmente, né? Mas fizemos um gol, fomos com uma vantagem e não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação. O Inter voltou diferente, mas é verdade que hoje eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades e cada vez que recuperávamos a bola éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu. Né? E de alguma forma não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso arrastou até o final. Em contrapartida, tivemos também chances no segundo tempo de fazer gols, mesmo sem o mesmo volume. Tivemos aí momentos de posse esporádicos, mas é verdade que caímos bastante o nosso nível. Também pelo resultado a favor, talvez, é isso que vem acontecendo, essa queda no segundo tempo, são sempre quando o time está com um resultado favorável, mas também, como eu repito, o Inter não criou chances, né, apenas na gente, e a gente teve mais chances claras de gol, infelizmente, ou felizmente, fizemos 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Eu acho que o Flamengo é um time, e o Felipe são duas questões, um time em formação e um técnico em formação. Ele ainda está procurando as justificativas pela queda. Ele coloca um pouco de cada ingrediente, inclusive passando a analisar a mudança tática do adversário. Mas quando ele fala, tem sempre acontecido isso quando a gente está em vantagem de 1-0, é também, de certa forma, uma estratégia, dar um passo atrás. Mas aí você está, primeiro, com uma vantagem mínima, e segundo, talvez ele não esteja conseguindo, o time dele não esteja conseguindo, nessa nova estratégia, o passo atrás, ser letal em contra-ataques, ter força física para buscar os contra-ataques, tentar o segundo gol numa situação. Então acho que ainda faltam alguns ajustes, né? Mas a grande prova será um jogo de volta, em que a vantagem foi mínima, 1-0, né? Para os 3 pontos iniciais foi suficiente e eu acho que teve, de novo, mais ponto positivo no time do Flamengo do que ponto negativo. Mas é uma questão que está colocada, a queda no segundo tempo. Seja tática, seja física, seja estratégica. Ô Mauro, essa é uma boa discussão, né? Sobre por que a gente está falando sobre o Flamengo e sobre que deve evoluir, até os caras estão chegando agora, queda e tudo mais.
E no Palmeiras acontece a mesma coisa. Também tá chegando jogador. Ah, isso sim, também. Tá mudando o time. Também não é razoável. Claro que a gente tá falando do Flamengo agora, mas não há semelhança de um time jogar ou jogar menos do que pode, outro time jogar menos A do que pode? semelhança é essa, só que o Palmeiras está com seus novos jogadores há mais tempo, né? O Flamengo teve jogadores estreando ontem. Sim. A turma do Palmeiras já está lá há mais tempo. Então o Abel Ferreira teve mais tempo para adequar o time do que o Felipe até agora. O Felipe teve essa janela agora, né? As mudanças aconteceram agora, saídas e chegadas agora, né? Mas tem muita semelhança de fato, eu acho que isso é bem evidente. Até com o Botafogo, de certa forma, né? Também o Botafogo tem um time todo transformado, mudou técnico também, a mesma coisa. O potencial do Botafogo me parece muito maior do que o que ele apresenta hoje. O time pode crescer, deve crescer. Acho até que na Copa do Brasil acho que é o mais forte candidato, até pelos jogadores que tem, se o time tiver uma evolução. Né? Até porque no brasileiro está um pouco distante e vai acabar caindo com tudo na Copa do Brasil. E tem um adversário que é tradicional, mas é bem inferior hoje que é o Vasco. Né? Muita chance de passar. Mas enfim, eu acho que essa questão da variação de um tempo para o outro, primeiro, assim, realmente nenhum time do mundo vai jogar com a mesma intensidade o tempo todo. Fisicamente, ninguém segura. Agora, o que chama atenção, fala-se muito da queda no segundo tempo, mas pode olhar pelo outro lado. A intensidade do primeiro tempo. Qual time joga assim na América do Sul? Qual time faz essa pressão alta que o Flamengo faz hoje? Isso é coisa do técnico, é coisa dele. O Flamengo pressiona demais. O Inter ontem teve 27% de posse de bola. Não conseguia sair do meio campo. O Inter, em vários momentos, não conseguia jogar. Recuperava a bola, o Flamengo recuperava no campo de ataque e continuava. Claro, aí o ideal, o mundo ideal, você fazer mais gols. Tentaram, não conseguiram. Qualidade também do Inter, que se defendeu bem, né? Ficou pouco com a bola, mas não deu muita oportunidade ao Flamengo de criar claras chances de gol. E no segundo, quando você volta para o segundo tempo, você vai descobrir a proposta do adversário quando a bola rola. Você pode imaginar que o Inter vai sair, mas o Rocha poderia falar, gente, estou perdendo de 1-0, vamos manter a postura. Vamos jogar aqui, vamos tentar achar um gol. Então 1-0 só, 1-0 não estamos dentro. Não posso sair daqui com 2, 3 contra. E poderia continuar se defendendo. Mas não, ele botou o time para jogar. Aí você só sabe isso quando começa. Aí você tenta se adequar. Leva um tempo. Levou ali 15, 20 minutos, até o Flamengo recuperar. Tanto que o Flamengo ainda teve mais posse de bola no segundo tempo, conseguiu ainda depois ficar com a bola e dar uma amenizada na situação. E não correu grande risco. Acho que esse é o ponto. O Ronaldo falou, acho que é muito importante. O time não toma gol, toma poucos gols, né? E cede poucas oportunidades. O Rossi não trabalhou. No Sul ele vai trabalhar, claro. O Inter vai jogar em casa, vai pressionar mais, vai arrematar lá pro gol, vai tentar fazer pressão. Mas esse time joga bem fora de casa, né? Quanto o Atlético mesmo, foi eliminado nos pênaltis, isso fica a marca da eliminação. Mas dominou totalmente o Atlético no primeiro tempo. E acho que não se classificou porque o Pedro perdeu um gol que não pode perder. O gol que ele perde nos acréscimos, você faz 2-0 ali, meu amigo. No final do primeiro tempo, ia ser muito difícil o Atlético se levantar. Porque estava com a vantagem construída no Rio de Janeiro, toma 2 gols no primeiro tempo e um indo pro vestiário. Aí o Pedro perde um gol que ele não pode perder. Explica um pouco também a ausência dele no time titular ontem, né? Ele não está em boa fase. Fez aquele gol contra o Fluminense e tal, depois ele não conseguiu funcionar bem. E tudo isso acho que tá no caldeirão. O Felipe é um técnico que não tem nem um ano como profissional. Isso também conta, para ele tudo está sendo uma aprendizagem. Acho que é importante que ele tire muitas lições desses jogos e vá. Me parece que ele identificou tudo pela coletiva, os problemas. E o principal do segundo tempo para mim foi a transição que foi ruim. Ele falou, erros técnicos. Quando o Inter estava no ataque, com 7, 8 jogadores no campo de ataque, perdia a bola, o Flamengo tinha 3 contra 3, 4 contra 4, para tentar sair do campo de defesa para o campo de ataque, era lento, erravam passes, a bola não chegava e aí a coisa não aconteceu. Tivesse encaixado ali bons contragolpes, o Flamengo teria criado mais chances de gol. O jogo estava à mercê para isso. Aí foi realmente incompetência. O time falhou nesse. Para mim, foi o maior defeito ontem foi esse. Se encaixasse bons contra-ataques, tivesse 2, 3 chances de gol, a gente fala, nossa, mudou a estratégia no segundo tempo, ganhou de 2, 3-0. Olha que maravilha. Faltou isso. Faltou isso. E é importante um time saber jogar de diferentes formas, gente. Você vai jogar o primeiro tempo de uma forma, o segundo tempo vai jogar de outra. Isso também é uma virtude. Fala. Desculpa, Tino, só pela pouca fotografia que a gente tem do Flamengo do Felipe Luiz, as experiências de mata-mata, você acredita, por exemplo, teve a Copa do Brasil ano passado que ele entra no time na Copa do Brasil, mas a eliminatória da Copa do Brasil teve algumas especificidades, né? O jogo de volta do Corinthians, ele perde o jogador Bruno Henrique no primeiro tempo, então ele teve que se adaptar àquilo. Contra o Atlético, na final, ele vai para Belo Horizonte com uma vantagem maior do que essa. 2 gols. Teve também algumas situações já esse jogo do Atlético, ele vai em desvantagem para BH. Essa situação de agora, a vantagem mínima em casa, que postura você espera do Flamengo em Porto Alegre? A gente sabe que o Inter vai se abrir mais. Você espera o Flamengo
a lá Flamengo Maracanã no começo do Eu acho que vai ser parecido com Belo Horizonte. parecido com Belo Horizonte, mesmo que ele tenha ido em desvantagem para Belo Horizonte e agora vantagem. Eu acho que vai ser muito parecido. Vai tentar ter a bola e ter o controle do jogo. E aí vai ter um duelo, né? Que o Internacional vai tentar também ter a bola e vai tentar controlar o jogo para tentar agredir. O Atlético só se defendeu no primeiro tempo, né? Depois tomou o gol, sai no segundo. Eu acho que o Inter em desvantagem, eu acho que vai ter um duelo aí. Mas eu acho que o Flamengo vai recuar e esperar o Internacional. A não ser que o Inter tenha a capacidade de encurralar o Flamengo e botar o Flamengo para o campo dele contra as cordas. Muito bem, a pergunta foi sobre como que ele está lidando com o Bruno Henrique diante dessa situação das questões do Bruno Henrique fora de campo. E aí, tem eu sei que são assuntos diferentes, mas aí a discussão porque os rubro-negros estão falando, não, o Thiago Maia não podia estar jogando, o Thiago Maia não pagou, o Internacional não pagou pelo Thiago Maia. E os colorados falam, bom, o Bruno Henrique não podia estar jogando, o cara está denunciado, outros caras também foram e tudo mais. Eu sei que são assuntos diferentes. Bem diferente. Peraí, é sério isso? Sim. O Thiago Maia não foi pago, isso é um fato. O Bruno Henrique não foi julgado. Eu também acho que é um absurdo o Bruno Henrique não ter sido julgado até hoje. Sim. Como eu acho um absurdo ninguém ter sido punido ou responsabilizado até hoje pela morte dos 10 meninos no CT do Flamengo em 8 de fevereiro de 2019. Quem não viu, produção Netflix UOL, documentário dos Garotos do Ninho. Tá tudo lá. Uma série de coisas absurdas que aconteceram ali. Morreram 10 crianças. Ninguém foi responsabilizado. A imprensa não fala disso, né? Pode perguntar. Eu sou o único que fala. Pô, modéstia à parte, sou o único que fala disso. Todo dia 8 eu vou na rede social e lembro. Mais um mês se passou. Ninguém foi responsabilizado. Hashtag não esquecemos. Ninguém fala. Não é manchete, não tem enquete, não tem debate, não tem comparação. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a justiça do Brasil é paquidérmica. E nada acontece. Ah, foi denunciado, fulano, não sei o quê, o outro tem idade, não tá mais envolvido, porque fez não sei quantos anos. É assim que funciona. Isso é muito mais grave até, obviamente, muito mais grave. Então é evidente que já deveria ter sido definido isso. Como o Paquetá levou na Inglaterra, Premier League, levou uma eternidade até de ser inocentado. 2 temporadas. Então, enquanto o Bruno Henrique não for julgado, ele vai jogar. Eu acho também que o Paquetá demorou muito, eu acho também que o caso do Bruno Henrique está demorando demais. Tem várias, tem as matérias do próprio Igor, do Rodrigo Matos, com várias informações ali, trocas de mensagem, muito comprometedoras aparentemente, mas ele não foi julgado. Ele foi julgado, ele pode jogar. O Paquetá jogou a temporada inteira, é a mesma coisa. Quando ele joga, ele vai para o campo e acabou. Agora, o outro é um fato, o cara não foi pago. O Internacional não contratou um outro jogador agora. Comparar isso, vou te contar, é de uma disfarçatez, é de uma cara de pau. Chega a ser canhestro. Como você compara essas duas coisas? Agora, o Bruno Henrique tem que ser punido? Não sei. Eu não vou aqui me atrever de ficar julgando. Realmente, acho tudo que eu li ali muito sério. Mas não sou eu que vou julgar. Paquetá parecia que ia ser punido. Todo mundo achava lá na Inglaterra que ia ser punido. Foi inocentado. Não encontraram provas contra ele. Até que ele não ia jogar mais. Não encontraram. O Paquetá foi inocentado porque não encontraram nenhuma prova cabal, concreta, de envolvimento dele. Havia sinais muito claros, os cartões, parecia forçado, mas não encontraram nada. Então ele foi inocentado. Ponto, acabou, segue a carreira dele. E na imprensa inglesa e nos bastidores, logo se falava que ele ia ser banido do futebol. E não aconteceu nada. Porque não tinha nenhuma mensagem de texto, nenhum e-mail, nenhum sinal de fumaça, nenhum telegrama, telex, escrito na pedra, nada. Nada acharam. E aí não teve como envolver. Então, o cara é inocente, foi isso que aconteceu. Então, o Paquetá é inocente. Foi o que falou o Felipe. Então, ele faz o quê? O jogador está lá, escala o jogador faz o gol da vitória. Agora, a gente pode reclamar e deve reclamar, sim, da justiça brasileira. Mas entre o Bruno Henrique e o Garoto Juninho, eu gostaria de ver essa mesma mobilização com relação aos Garotos do Ninho. Por que até hoje ninguém foi responsabilizado e por que a imprensa não faz reportagens mais vezes a respeito desse tema, que é muito mais importante? 10 crianças foram mortas. 10 garotos de 13, garotos que hoje estariam com 20, 21 anos, possivelmente jogando profissionalmente, seguindo suas carreiras. E as famílias ainda sofreram muito com a maneira fria, distante que o Flamengo tratou. Indenizou todo mundo já e tal, mas a questão aí não é dinheiro, não é paguem as famílias, já pagaram as famílias. A questão aí é justiça. Justiça é o quê? Quem é o responsável? Quem causou aquilo? Pagar de acordo com a lei do Brasil. Isso até hoje não aconteceu. E pouca gente fala sobre isso. Pouca gente. Ô, Casão, sobre o Bruno Henrique, eu queria saber de você que jogou bola, como é para um jogador? Na hora que pisa lá, esquece? Na hora que você tá jogando,
É muito difícil passar outra coisa na sua cabeça com a bola rolando, principalmente um jogo importante como esse. E o jeito que o futebol é hoje. O futebol hoje é intenso. O jogador corre o tempo todo. Não é que nem nos anos 80, que o adversário atacava, eu era o centroavante, eu parava lá no meio de campo, o zagueiro parava do meu lado, você ficava até conversando com o cara, enquanto os caras estão atacando e o meu time estava se defendendo. Hoje não existe isso. Não existe mão na cintura, né? Que nem tinha antigamente. Então, o jogador não tem muito tempo vazio dentro do campo para vir essas coisas na cabeça. O que acontece, o que eu tenho certeza que acontece é o seguinte: quando tá fora do jogo, dia de treinamento, quando você tá em casa, quando você senta para pensar alguma coisa, quando você não está fazendo nada, descansando antes de dormir, quem está numa situação como o Bruno Henrique está, é impossível não vir essa situação na cabeça, não vir o medo de ter uma punição grave. E Ronaldo, só falar uma obviedade, mas tem que falar, né? Senão as pessoas não entendem muitas vezes. É óbvio, é evidente que se ficar comprovado no julgamento que ele participou, que ele é culpado, é óbvio que ele tem que ser punido exemplarmente. E talvez isso signifique o final da carreira dele. Não poderia ser pro Paquetá. Poderia ser o Paquetá. Até pela idade dele. Se ele pegar uma pena que não seja para sempre 2 anos, 1 ano e meio, talvez acabe a carreira dele. E aí ele vai arcar com as consequências do seu ato se ficar comprovado e ele for culpado, for responsabilizado. Enquanto isso, o que a gente não pode é julgar. O caso do Paquetá é um belo sinal, porque parecia que ele ia ser punido e não foi. Então, se alguém antes fala, vai pegar esse aqui, é culpado e tal, e agora? Fala o quê? Detalhe, os garotos do Ninho foram mortos há 2.379 dias, 340 semanas, ou 8 meses, se você quiser. Também pode falar 6 anos e meio. É tempo suficiente para a justiça brasileira fazer alguma coisa. Senhora, ninguém foi responsabilizado até hoje. Isso aí. Estamos falando de quase 2.800 dias. Falando de crianças queimadas. Então, assim, a justiça brasileira, ela se arrasta como um paquiderme. Então, é a justiça comum, é a justiça desportiva. Uma está esperando a outra, pelo jeito, né? Sim. E nada acontece. Enquanto isso, o cara joga. Mas é óbvio que ele já teve... Essa situação, na minha opinião, já deveria ter sido resolvida. Isso é evidente. E aí, se ele fosse responsabilizado, ele não estaria em campo. Muita gente lembra daqueles primeiros casos de aposta que os caras foram afastados preventivamente. Então, esse talvez seja o ponto. Porque a justiça desportiva brasileira, ela é diferente da paquidérmica justiça comum. Bom, o vídeo é isso aí. E, cara, eu tô de acordo quase com tudo com que o Mauro fala. Mas a questão de rendimento, eu tô com Casagrande. Não pode, cara. O time tem um nível que teve no primeiro tempo, dominou, deu em cima direto lá, marcando em cima, pressão e tudo mais, e desgastar quase 100% para voltar no segundo tempo e ficar daquele jeito. Tem que saber dosar. Eu até pensei que ele estava dosando, porque no jogo tinha acontecido também isso aí. E vai ter que ser trabalhado. Já o Felipe Luiz, como ele falou na coletiva, parece que o time não se encaixou, não se encontrou. É porque também tinha um cansaço ali, né? Os caras correram demais no primeiro tempo e chegou uma hora que o cara abre o bico, cara. E ainda ficou evidente, foi o Carrascal, né? O Carrascal, ele não se encaixou ainda, ele lá tá se achando, e tomara que isso chegue logo, dá uma ajuda no time, e isso vai ser bom demais pra gente. Mas é isso aí, o vídeo, se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, e tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.